eu trouxe algumas imagens para a gente, a partir delas, a gente falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, sempre considerando a pessoa. A minha relação comigo e a minha relação com o mundo externo. Bom, gente, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse momento e a nossa participação na vida nesse momento, eu trouxe uma imagem que é essa daí. Alguém assistiu esse filme? Quem somos nós? Não. Eu não. Não. Também não. Esse filme, como já tem algum tempo, então ele já está gratuito no YouTube. Eu acho esse filme bastante interessante. É um filme que fala sobre um pouco de física quântica, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Eu trouxe isso para a gente falar um pouco sobre protocolos mentais, para poder a gente entender como a gente se situa nesse contexto, nesse tempo que a gente está agora. Bom, nesse filme tem uma cena que eu botei aqui, aí fiquei meio na dúvida se eu passaria ou não. Eu acho que se eu botar a cena do filme vai ficar monótono, então eu vou contar com o meu jeito, tá? Esse filme tem como protagonista, é um documentário, mas com uma protagonista conduzindo a história. Então, tem especialistas da física quântica, da espiritualidade, tem médicos. É interessante esse filme. Bom, tem um determinado momento, que é o que eu queria trazer para vocês, para a gente falar de protocolos mentais. Tem um determinado momento que uma especialista ela está explicando que aquilo que a nossa mente nunca viu, a gente tem uma certa nunca viu nem vivenciou, a gente tem uma certa dificuldade de reconhecer. Então, a personagem que se chama Amanda, a especialista ela narra como isso acontece e a personagem visita uma cena onde encontra um índio encontra um índio, um primitivo que nunca viu um navio chegando e de repente chegam os colonizadores naquela terra. Só que o índio ele não consegue ver o navio porque ele nunca viu aquilo. Então, aquilo que os olhos dele está vendo, a mente não compreende. Percebem? Então, essa cena é para a gente entender um pouquinho como são os nossos protocolos mentais. Protocolos mentais são padrões de pensamento que a gente tem, que a gente vai elaborando na medida que a gente vivencia as coisas da vida. Por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso porque alguém aqui já viveu alguma pandemia? Nenhum de nós. Não tivemos uma pandemia. Nunca ninguém viveu uma pandemia. Então, o que é que acontece? Acontece que é comum a gente encontrar pessoas que cognitivamente compreendem sobre o risco, sobre a forma de contágio, sobre a forma de proteção, mas na vivência, no dia a dia, relaxa e tira a máscara, no dia a dia chega perto, quer abraçar, no dia a dia troca um copo, no dia a dia estou querendo ir ali na rua e pegar, sei lá, entende? Por quê? Porque a gente nunca vivenciou isso. Então, isso traz um certo estranhamento para a gente. Então, não é simples para nenhum de nós, para nenhum ser humano, que a gente nunca viveu isso antes na história. Na história da humanidade, sim, mas na história dessa geração que está aqui viva hoje, não. Então, há esse estranhamento nessa forma de lidar com essa pandemia. Então, há um desconhecido. Não existe o protocolo mental para ninguém para enfrentar o que a gente está enfrentando agora. Então, os protocolos mentais são isso, são as formas que a gente tem de elaborar as situações que acontecem na vida da gente. Nos protocolos mentais, tem uma coisa muito interessante que são as nossas crenças. Então, o que a gente traz do mundo? O que você é? O que é Giovanni? O que é Carol? O que é Lilian? O que é Patrícia? Lilian? O que é cada um da gente? Então, o que a gente é hoje é resultado do que a gente trouxe da nossa família, dos costumes, do jeito, dos sofrimentos, das alegrias que a gente já viveu. A gente é o resultado do que a gente aprendeu na sociedade, que aprende até hoje. A gente é resultado do que aprendeu na escola, do que aprendeu nas leituras, do que viu nos filmes. Então, a gente é resultado de um monte de coisa. E na hora que eu tiro
O que eu trouxe da família, o que eu trouxe da escola, o que eu trouxe da sociedade, o que eu trouxe das minhas vivências numa relação amorosa, o que eu trouxe, isso tudo, o que genuinamente você é. É só para a gente pensar, e aí eu vou agora para uma relação do mundo externo com o mundo interno. O que eu sou? Que protocolo mental eu venho carregando comigo? Aí eu trouxe essa imagem. É a imagem de um rapaz sentado numa grande janela, fora da janela, a imagem do tal do coronavírus. O que é que eu quero dizer com esta imagem? Por isso que eu gosto de trabalhar com imagem. Se eu perguntar a cada um de vocês, não sei se vocês já querem falar, eu vou abrir um espaço para vocês falarem. Então, o vírus, eu interpreto dessa forma. O vírus, ele é algo microscópico, muito pequeno. E nessa imagem, a gente vê ele pela janela como algo enorme. E porque por mais que seja algo microscópico, pequeno, que a gente não consegue ver aos olhos nu, os impactos que ele traz na nossa vida são muito grandes. Essa interpretação que eu faço dessa imagem. No tamanho do vírus, Lucy, e você foi muito científica. Eu pensei assim, ó, que ele tem uma janela enorme, mas, no entanto, que ela está bloqueada pelo vírus. Eu tinha pensado como se fosse dois mundos separados por uma janela. O perigo e o lugar de aconchego, de estar guardado, de certa forma. Eu pensei parecido com o Giovanni também, dois mundos assim separados pela janela e a gente meio que sentado sem poder fazer nada mesmo, só vendo o coronavírus lá fora. Eu pensei que atualmente a única coisa que a gente consegue ver na nossa frente é essa situação do coronavírus. Me remete a esse pensamento de falta de perspectiva, né? Um pouco, assim, de que a gente não consegue muito pensar em outras coisas sem lembrar da situação que a gente está vivendo. É inevitável a gente lembrar dessa situação, porque ela está atingindo todos os aspectos da nossa vida. Adoro ouvir, porque eu fiz a minha interpretação, mas quando eu ouço, vocês trazem coisas que eu não tinha visto, eu acho fantástico. E aí já trago isso para a gente ver que a gente tem uma capacidade de ampliar a nossa visão e as nossas relações pessoais nos ajudam a isso. Então, adoro essa troca, essa interação. A gente cresce muito nas interações. Eu não vi metade do que foi dito aqui na imagem. Então, eu peguei essa imagem pensando somente no interno e no externo. Lá fora, hoje, eu tenho uma situação, a iminência de uma pandemia. E aqui dentro, como eu estou agindo aquilo que está lá fora? E aí, tudo que vocês trouxeram é extremamente importante. É a forma como eu estou vendo a situação do momento agora. E a gente não vai fazer aqui nenhuma abordagem de uma psicologia profunda, que não é esse o propósito. Mas o que a gente vê diz muito da gente. O que a gente fala diz muito da gente. Então, vocês trouxeram um certo medo, um certo receio, aquilo parece estar muito grande. O que acontece nesse momento, psicologicamente, no nosso interno, é uma grande sensação de insegurança. Insegurança por quê? Porque existe um risco que está lá fora, existe os processos de gestão, que é uma confusão na vida da gente. Um dia você, não deve, começou assim, né? Não pode usar máscara porque as máscaras é para o profissional de saúde e tal. Depois, não, já pode usar máscara. Aí entrou aquela polêmica, mas a máscara de pano não protege como... E a gente nisso tudo? Aí a gente vive também outra situação. Falta equipamento, não tem medicamento, a cloroquina, não cloroquina, é isso, é aquilo, não tem vacina. Ah, só morre idoso. Não, morre jovem também. Então, todo esse conjunto de informação gera na gente certas angústias, né? Então, a gente tem uma insegurança em relação à própria rotina da gente, que ela muda e mexe muito com você. Hoje a gente não se desloca mais de um ponto para o outro como a gente se deslocava antes, né? A cozinha em casa, e estamos aqui agora mostrando isso, estamos em casa, então isso muda. E o nosso protocolo mental, como é que vive com isso tudo, né? Como é que a gente vive as nossas emoções, como é que a gente lida com isso? E aí vem uma grande questão, uma insegurança em relação ao futuro.
A gente não sabe o que vem do futuro, a gente não sabe quando isso acaba, a gente não sabe o que vai ser amanhã, a gente não sabe como lidar com... E aí gera ansiedade, aí traz alguns medos. Eu tenho medo. De quê que eu tenho medo? Eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de como é que eu vou sobreviver, como é que a gente está sobrevivendo a isso, como é que a gente tem, quais são as questões as regras de sobrevivência que eu estou traçando para mim agora, que estratégias eu estou trazendo, né? E vem medo de perder alguém, alguém próximo, ou medo de morrer, é um medo... Morrer, ninguém quer morrer, né? Eu tenho uma irmã na Ieda, mas eu tenho uma irmã que, se falar de morte com ela, acabou o assunto, fecha a cara, ela não gosta de falar. Mas tem um filósofo, Sêneca, um filósofo da antiguidade, que vai dizer assim, de falar sobre morte é fundamental para se viver bem. É preciso investir na morte, no sentido de que ela é uma coisa natural e vai acontecer, para que eu veja a minha vida de outra forma. Então, como é que eu posso pegar esse evento que é natural e que vai acontecer, eu só não sei quando, e uso isso como um investimento, valorizando a vida que eu tenho agora, do jeito que ela se apresenta. Então, aí vem esses medos, e o medo da morte eu já tentei desconstruir um pouquinho. Inclusive, o meu tema preferido, por isso que eu me prolongo mais nele, adoro. E a gente tem medo do futuro, tem medo da faculdade, como é que ficam essas questões, e esse atraso para o mercado de trabalho, para o meu curso, né? E aí, junto à insegurança e ao medo, a gente vive algumas sensações. Tudo que eu estou falando aqui vão levando para vocês, que logo em seguida eu vou abrir um espaço só para a gente falar um pouquinho, que eu quero ouvir também, tá? Então, a gente tem as inseguranças, por tudo que eu falei, a gente tem esses medos, e aí a gente vivencia mesmo, organicamente falando, a gente vivencia algumas sensações, angústia. Então, eu fico muito angustiado porque eu estou em casa, ou porque a situação tá difícil, porque não sei como fica a minha situação financeira, não sei como eu me desloco, não sei como vai ser na faculdade. Então, isso tudo me causa angústia. Alguém falou de um sentimento de impotência. Sentimento de impotência também contribui para essa angústia. É outra sensação que vem no momento. A gente está impotente. E aí a gente descobre que a gente não tem o controle sobre todas as coisas. A gente não tem, mas por uma questão de segurança emocional e psíquica, a gente se ilude achando que tem, porque isso nos dá uma certa segurança, a gente achar que está no controle, só que a gente não está no controle de nada nesta vida. Eu aprendi lá atrás a duras penas, quando por um triz eu perco alguém também muito querido, né? E aí eu me dei conta de que a gente não tem o controle sobre todas as coisas. E se eu não tenho controle sobre todas as coisas, e eu aceito isso, eu relaxo. Não é que eu vá viver naquela música de Zeca Pagodinho que eu amo, deixa a vida me levar. Não é isso. Eu ainda vou levando a minha vida, mas da forma como ela se apresenta, eu vou usar o meu potencial humano para driblar as coisas que vão me acontecendo, né? Se há alguém próximo a vocês, que vocês conhecem situação assim, ou quiçá até entre nós aqui não tenha também situações que se vive assim. E o que você quer em sua vida? O que você faz com aquilo que a vida fez para você? Então, eu deixo vocês com essa reflexão, e aí a gente vai para essa tela aqui, só para falar que a Organização Mundial de Saúde, vocês são da área de saúde, conhecem isso, né? Eu não achei em português, está em espanhol. Saúde é um completo bem-estar, o equilíbrio entre o físico, mental, social, e em algumas literaturas está incluído também o espiritual. Não é isso, gente? E aí, com tudo que eu falei, eu imagino que talvez tenha vindo algumas interrogações, mesmo antes de eu ter falado. Vamos falar dessas interrogações? Como é para você estar vivendo isso? Conhece alguém que tem algum conflito? Ou tem até onde você se sente à vontade nesse espaço para falar sobre alguma situação assim?